partidariamente. Então, assim, sai de uma família que não tem político, por exemplo, de agricultores, e ele é senador da República. Geralmente é um ex-governador, geralmente alguém com poder econômico, com família rica, que vira senador da República. Então, nós viramos, nós transformamos senador da República e nós temos que mudar um pouquinho a cultura do Senado. O Senado, até um tempo atrás, chegava um senador, as pessoas de uma cidade aqui dentro, chegava um senador na cidade, parava a cidade, porque era assim, ninguém via o senador, dificilmente via o senador. Era como Deus, todo mundo sabia que existe, mas ninguém via. Existia, mas ninguém via. Então, quando descobriu um senador, era aquele alvoroço na cidade, o que parava, aquilo que tinha. O senador Dirceu Cardoso, que foi um excelente senador da nossa região. Então, assim, nós passamos a popularizar um pouco mais o mandato do Senado. A gente populariza um pouco mais o mandato do Senado. E o Senado tem um papel fundamental. Lá no Senado, vocês sabem que o Poder Legislativo Nacional é composto por duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados. O Senado é a representação das unidades federativas dos estados brasileiros. Então, assim, para dar um equilíbrio no poder político nacional, nós temos 27 unidades federativas. E tem São Paulo, que é aquela potência, mas nós temos o Sergipe, o Acre, Rondônia, Roraima, Espírito Santo no meio, assim, em termos de poder, de desenvolvimento, e nós temos 3 senadores em cada estado. Então, o Senado é a casa do equilíbrio federativo. É a casa onde nós nos igualamos aos estados maiores e aos estados menores. Na Câmara, não. A Câmara é a representação da população. Então, se nós temos 10 deputados federais, São Paulo tem 70. Então, na Câmara é mais difícil, então estou no Senado. E por estar no Senado, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Mas eu só cheguei ao Senado por algumas razões. A primeira razão é que o mandato que eu estava fazendo como deputado federal, que apresentei resultado. Mesmo sendo 10 deputados federais, na hora que eu fui para a eleição, Cláudia, na hora que eu fui disputar a eleição em 2002, e aqui Carlomã, Renato Gini, todos vocês se lembram, naquele momento, em 2002, o Estado do Espírito Santo vivia uma situação de anormalidade. O Estado vivia uma situação em que a imagem do Estado Nacional era péssima. Era quase todo dia uma notícia negativa, ou de corrupção no governo do Estado, ou na Assembleia Legislativa, ou no Poder Judiciário, quase todo dia, uma matéria negativa. E nós, então, em 2001, recebemos um contato do senador, na época, Paulo Artung, para se filiar ao PSB, que era do PPS. O PPS não conseguiria ser governador do Estado, ia ficar isolado no PPS. Veio o PSB. Nós acolhemos com muita alegria o governador Paulo Artung, porque achávamos que o Paulo Artung, naquele momento, representava um instrumento da organização social e que poderia servir de mudança no Estado do Espírito Santo. Sabíamos que o governador não tinha, assim, um apelo muito grande pelos partidos políticos, mas nós achávamos que valia a pena nós filiarmos o governador, porque, independente dele ser uma pessoa muito ligada a partido político, ele poderia ajudar a reorganizar e a tirar o Estado daquela situação. Filiamos o Paulo Artung, ele foi eleito governador, é o nosso governador. Depois, em 2006, de novo, nós apoiamos ele, e ele me apoiou para o Senado, e estamos juntos nesse projeto de reconstrução do Estado. Mas o meu papel, falar tudo que tinha que coordenar o trabalho aqui, junto com a Assembleia, com o prefeito, com os vereadores, com toda a liderança, e eu tinha que ir para Brasília, porque se a imagem do Estado era tão ruim naquela época, tinha que ter parlamentar capixaba que pudesse colocar o Espírito Santo no debate nacional. Porque nós não tínhamos nenhum parlamentar, Paulo, que colocava o Estado no debate nacional, nem deputado federal e nem senador da República. Então a gente via parlamentares de estados menores do Espírito Santo debatendo grandes temas nacionais. E na hora que você passa a debater um tema nacional, na hora que esse tema nacional tiver rebatimento nos estados, se tiver uma liderança do Estado debatendo, aquele Estado vai ter que ser considerado. E nós não tínhamos isso. E hoje eu tenho que agradecer ao presidente Lula por ter ajudado o Estado do Espírito Santo, e desde o primeiro dia de 2003, o presidente Lula tem colaborado conosco, tem ajudado, a gente tem que reconhecer isso, mas nós cumprimos o nosso papel
de irmos a Brasília como deputado federal, uma bancada pequena, virei vice-líder da bancada, virei líder da bancada, segundo ano líder da bancada, mas consegui me enfronhar em cotovelada em 513 deputados e me tornei uma pessoa que passou a debater os temas nacionais e que passou a ser considerado na hora dos debates das divisões de recursos do Estado do Espírito Santo. Essa é a minha função, porque tinha que ter na tribuna da Câmara alguém que pudesse dizer que o Estado não era aquele Estado desorganizado que nós tínhamos aqui e que aparecia na imprensa, nos jornais matérias sempre negativas do Estado do Espírito Santo. Essa era uma tarefa minha. A outra tarefa minha era ajudar os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, municípios. E aí, independente, de fato, Walter falou isso aqui, de sigla partidária, eu passei a ajudar os municípios. Passei a receber vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças, entidades e representar o Estado. O setor de transporte quer discutir um assunto, tem que lembrar de mim. O setor da agricultura quer discutir um assunto, tem que lembrar de mim. Só vão lembrar de mim se tiver ali à disposição. Por isso que eu estou aqui. Porque na hora que você vai ler alguma coisa, tem que lembrar de mim. Tem que lembrar do senador Rafael. Se não lembrar, é porque eu estou indo mal no meu mandato. Se não lembrar de mim, é porque eu não estou indo bem no meu mandato. Não é na dificuldade, é. Mas o bom político se mede pela lembrança que tem dele na hora da dificuldade. Aí que nós temos que lembrar na hora que vocês precisam. Por isso que eu estou aqui. Passei a fazer esse trabalho de estar presente nos municípios para representar os municípios. Passei a me envolver nos temas nacionais para que eu pudesse colaborar nessa expansão da educação que nós tivemos aqui no Estado do Espírito Santo. Nós somos o nosso secretário de Educação aqui. Eu fui nascido no interior, na comunidade do interior, de família de agricultores. Fui para Castelo para fazer o segundo grau, o ensino, primeiro ano, ensino médio, depois o segundo grau. Depois eu tive que sair de Castelo para ir para Viçosa estudar. Mas é uma anormalidade, porque de 100, um não consegue fazer isso que eu consegui fazer. Minha família me deu apoio, eu fui para a Universidade Federal. Se não fosse federal, eu não teria condições de ir. Tive que fazer o curso de monitor para poder ter um salário. Mas é 1 em 100 que consegue um negócio desse. Não é fácil alguém sair daqui de Dores, naquela época, e fazer o estudo e ter oportunidade de estudar. Então eu me envolvi muito na educação, e nós no 2003 nós tínhamos 3 escolas técnicas, 6 escolas técnicas no estado, as 3 escolas técnicas, 3 agrotécnicas, saíram 6 escolas, nós vamos fechar em 2010 com 18 novas, com 18 total, 18 escolas técnicas no estado do Espírito Santo. Conquistamos uma ampliação dos nossos centros universitários. Aqui no Alegre são 17 cursos de graduação, 17, mais pós-graduação, mais doutorado, 17. Eu, se tivesse ido para a UEB para Viçosa, fui para Alegre, teria sido talvez menos misterioso. Eu agradeço muito em Viçosa, porque é uma excelente universidade, excelente. Mas certamente outras pessoas que não conseguiram ir para Viçosa poderiam ter ido para Alegre, ou para a Escola Técnica de Cachoeiro, ou para a Escola Técnica de Batiba, ou para a Vivenda Nova, e assim por diante. Eu acho que é possível ter cursos de escola técnica de universidade em todos os municípios do estado. É possível ter aqui em Dores. Nós temos hoje 26 escolas da Universidade Aberta do Brasil, que é do ensino à distância. O professor está lá em Vitória dando aula e tem alguém aqui responsável conduzindo uma turma. No curso de Química, de Matemática, de Ciências Contábeis, de qualquer coisa pode ser, qualquer coisa. Na área tecnológica, na área de ensino superior.